Shalom, shalom, queridos amigos. Estamos de volta com mais um vídeo, mais um shiur, mais um estudo para compartilhar com todos vocês o verdadeiro nome do Messias de Israel. Eu sou o Rabino Yosef Baruch. Todo o conhecimento bíblico, histórico, dentro da tradição judaica que vocês merecem, que vocês estão em busca. Vamos lá, né? Qual é o verdadeiro nome do Messias de Israel? Então, quando olhamos para o nome Yehoshua, também você tem a abreviação desse nome, que é Yeshua. Esse aqui está no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, verso 15. Vayasu holakahal, hashavim minashvi, Sukkot, veyeshivu basukot, ki lo asu mimei Yeshua binum, ken bnei Israel, ad hayom ha'u, vatihi Simcha Gedolah Meod. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. Veja o que você está vendo aqui no texto. Você está vendo o texto chamar Yehoshua, Josué, de Yeshua. E é claro que aí na hora que vai vir a transliteração para o português, vai vir como Jesua, não Jesus, Jesua. Mas ele está falando de quem? De Josué, filho de Num. O Josué que sucedeu Moisés, que introduziu o povo na terra. Veja novamente. Mimei Yeshua binum, quem binei Israel. Ou seja, porque desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia. Então eles estão chamando Josué ali pelo nome abreviado. Então veja que aqui já foi refutada essa ideia de abreviação estar debaixo de maldição. Você já exclui isso, quando você ouvir isso, você já joga fora. Isso não tem sentido, isso não tem validade nenhuma, tá certo? Então, vamos a mais algumas referências para acrescentar suas referências, tá certo? Então vamos lá, o seu conjunto de referências. Essa forma abreviada era bem comum na Tanar, ou seja, em todo o livro da Bíblia do Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Então você tem, Esdras, capítulo 2, verso 2, Esdra, capítulo 3, verso 2, Neemias, capítulo 12, verso 10, e você ainda vai ter Zacarias 3, quando está falando do sacerdote Yeshua, que algumas versões aparece Yehoshua na tradução, transliteração, e a outra, Yeshua. Então aqui foi para você entender, de fato, que há muitas referências, essas foram algumas que eu trouxe, tá? Outras, dentro da Tanar, dentro da Bíblia, que mostram o nome abreviado de Yehoshua e Yeshua. É o mesmo nome. O significado não muda, o significado é o mesmo, porque a raiz é a mesma. Então, no lugar de termos Yehoshua, temos Yeshua, só saiu uma letra do nome de Deus, mas ficou duas, que é a letra Yod e a letra Vav. Então, continua sendo Adonai salva. Então, quando olhamos para dentro do hebraico, nós vamos ver o nome Yeshua sendo utilizado dentro das páginas do Antigo Testamento, ou seja, do Tanar, mostrando realmente a origem da língua, tá? A linguagem do povo de Israel, o nome típico e pertencente ao povo de Israel. Então, assim, a língua do povão da época de Yeshua, era o aramaico, o aramite, a gente fala em hebraico, aramite. Então, assim, a língua da rua, do mercado, da praça, do dia a dia, era aramaico. O hebraico era usado para quê? Para as orações, para as festividades, para as celebrações, para os seus momentos de oração e festas no templo. Ali, as bênçãos e as orações eram tudo em hebraico, porém, no dia a dia, era aramaico. E como esse nome chamado Yeshua, ele era falado no meio do povo de Israel. Tá? Agora, vamos lembrar qual é a origem, qual é a fonte. A fonte é onde? Lá na língua do povo judeu, o hebraico. Lá atrás, na sua derivação lá do aramaico, Yeshua. Então, hebraico-aramaico. Ali está a fonte
Ali está o verdadeiro nome, a verdadeira pronúncia do nome. Qual é a vantagem que a gente tem em português? A gente consegue pronunciar a mesma coisa que está lá no hebraico, a gente consegue pronunciar no português. Há culturas que não. Agora, eu volto a falar para vocês que mesmo pronunciando Yeshua, teria que ser pronunciado corretamente a letra Ain na garganta, mas nem todo mundo consegue fazer. E nem por isso também se descaracteriza ou se desqualifica o nome do Messias de Israel. É importante entender que nesse estudo eu estou tratando de mostrar a vocês o real nome do Messias, Yeshua. É certo que se sabemos o seu real nome e podemos pronunciar, por que não? Por que não voltar à fonte? Por que não chamá-lo de Yeshua, se o seu nome é Yeshua? Né? Veio para o português como Jesus, ok. Mas por que não falar Yeshua? Vamos voltar para a fonte e aproveitar que o português tem a condição de pronunciar o nome corretamente. Agora, eu quero mostrar para vocês, e aqui eu preciso ler, porque eu quero trazer para vocês um conteúdo histórico, tá? Eu vou ler para vocês sobre um movimento, e eu tenho certeza que muita gente pode estar aqui nessa gravação, vendo esse vídeo, que participe desse tipo de entendimento, e eu estou fazendo isso com carinho para mostrar a vocês que a minha opinião sempre foi, a minha postura contrária a essa postura de determinação de muita gente, de querer defender que o nome em hebraico está errado, que no aramaico está errado, que tudo isso está paganizado, que o nome Jesus é Deus Cavalo, que tudo isso é uma conspiração dos últimos dias, Illuminati, e que o nome correto é Yahushua. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês um teor histórico. E eu sempre disse que as pessoas que criaram essa ideia do nome sagrado ser Yahushua, que tudo é Yahu, essas pessoas não conhecem a língua, essas pessoas não têm prova de nada disso. Elas inventam, inclusive eu vi um achado arqueológico, a pessoa colocou lá Yahushua, quando na realidade tem nada a ver. Você vai ouvir a pessoa do vídeo falar Yeshua. Mas eu quero ler para vocês. Esse é o conhecido chamado movimento do nome sagrado. É um movimento cristão inicialmente dentro do Adventismo, propagado por Clarence Orville Dodd, a partir de 1930. Então eu já quero mostrar para vocês que isso é do século XX, gente. Isso não tem nenhuma base, nem período medieval, que pretende se enraizar o seu cristianismo às raízes hebraicas da fé cristã. A melhor distinção conhecida desse movimento é a sua defesa do uso do nome sagrado do tetragrama, Yod-He-Vav-He, ou, para o português, né, YHVH. Isso é o nome histórico do Deus de Israel, que sonorizam conforme cada variação da seita, bem como o uso do nome original aramaico de Yeshua, Jesus, muitas vezes transcrito como o de Josué, também com outras sonorizações, que creem possíveis, variando conforme cada uma dos movimentos, representados em formas como Yahoshua, Yahoshua, Yahushua, Yashua, Yashua e Yausha. Por exemplo, esses seguidores desse movimento também geralmente mantêm muitas das leis do Antigo Testamento em cerimônias, isso aí não há problema nenhum, como o Shabat, né, o sábado, festivais da Torá, isso está certo, e leis alimentares, tanto ter costumes do kasher judaico. Isso está correto, perfeito. Esse movimento inicia-se com a Assembleia de Yahvé em Holt, Michigan, aqui nos Estados Unidos, nos anos, ou seja, na década de 30, início da década de 30, os líderes pregavam que um dos membros teria sido visitado por 2 anjos, que explicou que o nome do Messias corretamente seria Yashua. Outros líderes da então Assembleias de Yahvé se destacaram como, por exemplo, Jacob Omeyer, que posteriormente denominou a organização Betel, caminhando para a independência e para o alcance nacional aqui nos Estados Unidos. Donald Mensager e vários anciãos separaram-se da Assembleia de Yahvé
nos anos iniciais, ou seja, no início da década de 80, formando a Assembleia de Yahvé no Messias. Outros líderes também ficaram conhecidos como Donald Messenger e Alan Messenger e Robert Whittle, bem como outros nomes desses movimentos que os sucederam, como a Assembleia de Yahvé da Nova Aliança, agora em 1985. Vou falar de novo, 1985. Não relacionado com o movimento brasileiro da congregação, outra denominação. Então Assembleia de Yahvé, ou Yahshua, Ministério Restauração de Yahvé, Congregação Verdadeira de Yahvé Filadélfia, Assembleia de Yahvé do Sétimo Dia, Cisco, Texas, que desenvolveu sua liturgia com seus líderes, suas doutrinas diferem das tradicionais doutrinas do nome sagrado, com detalhes à parte, entre outros. Os grupos acima são movimentos do nome sagrado e possuem ligações histórico-doutrinárias com a Assembleia de Yahvé, original tendo doutrinas quase idênticas, basicamente. Então, queridos, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês verem a origem desse movimento, que tem muita gente que caminha nisso. E me perdoe, você que faz parte desse movimento, eu estou trazendo para você história, para você entender que você precisa dar crédito a quem sabe. E volte-se para o povo de Israel, que dentre séculos, milênios, mantém a mesma língua, mantém a mesma tradução, mantém o mesmo entendimento das Escrituras. É impossível dar crédito ao movimento de gente agora do século XIX, século XX, dizendo que está tudo errado. Porque esse tipo de pessoa que criou isso vai dizer que está tudo errado. E vocês vão ver quem é o fundador. Desde a década de 70, esse movimento penetrou entre muitas denominações pentecostal. Há, por exemplo, a Casa de Deus, que aqui nos Estados Unidos tem muito, uma organização pentecostal sabatista iniciada em 1919 por R.A.R. Johnson e tornou-se inundada com certas doutrinas do nome sagrado. Existem outras organizações pentecostais que se destacam, sendo mais inflexíveis sobre o uso de nomes sagrados, como a Comunidade da Aliança Vitoriosa, Caminho Estreito e as Assembleias do Messias na Doutrina dos Apóstolos. Com características brasileiras, surge um movimento na década de 1980, denominado Testemunhas de Al-Roshua. Essa pequena seita seria então parte desse movimento que falamos agora, versão hebraizante do cristianismo. Esse grupo acredita que são os verdadeiros restauradores do nome sagrado, ainda se considerando ser uma verdade adormecida por 2000 anos, sendo restaurada só agora, devido às revelações. Dentre as pregações destaca-se o que ensinam sobre o nome Jesus, sendo para eles o certo a forma abreviada de Josué e Yehoshua, negligenciado a mais antiga e correta forma, seja em hebraico ou em aramaico, Yeshua. Ou seja, eles descaracterizam isso. E assim preferem um formato tido como mais arcaico, erroneamente, claro, para esse nome, e daí alguns grafarem, além de Yehoshua, que é Josué, né? E que depois foi chamado Yeshua, prefere as originalidades, entre aspas, bem mais recentes de Yahshua, Yahushua, Yalroshua, Yahosh, Yahushua e Yalsha. Segundo eles, todas as demais igrejas cristãs estão erradas, já que julgam ser o nome Jesus de origem pagã. Semelhanças podem ser encontradas em outras denominações também. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente a pessoa que começa a trazer isso, que não é nem um judeu, ele é um filipino. Então, eu vou trazer para vocês aqui, eu estou trazendo isso porque, como a gente está falando do nome sagrado, e existe uma discussão, perguntas sobre Al-Roshua, se esse nome aqui, por exemplo, o bispo católico Jerônimo de Stridon, por ordem do Papa Damaso, segundo eles, foi quem primeiro introduziu o nome de Jesus na Bíblia. Jesus significaria Deus cavalo. Isso é horrível. Isso é ridículo. Ainda tem a capacidade, algumas pessoas, de botar o nome lá no Google e botar assim, G, aí diz porco. Ah, não, e Jesus é Deus cavalo porque sus em hebraico é cavalo. E G quer dizer Deus.
Gente, isso não se faz com palavra nenhuma. Você não pode dividir uma palavra em um idioma e pegar outra metade em outro idioma. Você vai fazer isso com qualquer nome. Eu vou pegar meu nome, vou pegar qualquer nome, eu vou encontrar alguma coisa no grego, alguma coisa no hebraico, alguma coisa no chinês. Dizer que Jesus, e aí eu trago esse nome que já está latinizado para dentro do hebraico, para eu usar o sus como cavalo e o G como Deus. Isso é ridículo. Isso passou dos limites. Eu falo com os meus amigos, você está querendo me dar uma carta de burro. Eu estudei, eu sei a língua. Por favor. Então, continua, ele vai dizer assim, e que também seria dado ao Cristo a homenagem de deuses pagãos como Zeus, Júpiter e Essus, como forma de uma adoração indireta. Segundo cálculos próprios, o nome Jesus somado daria 666, desde que colocado junto a uma frase latina que escolheram. Argumentam que o nome próprio não se traduz, somente podendo se transliterar, onde seria impossível a obtenção da forma Jesus, já que no hebraico não se tem o som da letra J. O nome sagrado, de origem hebraica, mostraria que Yod-He-Vav-He, né, o YHWH, é a salvação, sendo para alguns Yehó, que uniria a palavra Shua. E aí eles vão vir com as derivações. Tá? E aí vão trazer textos bíblicos, que no caso vai trazer em português, vão querer mostrar em hebraico, isso não existe em hebraico. E aqui, agora, eu trago para vocês essa outra informação para que a gente termine essa parte. Mais recentemente, por volta dos anos 90, isso aqui não é achado arqueológico, isso aqui não é texto do período medieval, anos 90. Surge a mais nova variante desse grupo, a organização Yahushua, que se diz de Jerusalém, de Israel, mas com o líder filipino. Filmino Negado, que se identifica como Kohanul. Tal grupo busca prosélitos por meio de salas de chat na internet, propagando seus sites, assim como as outras facções do grupo denominadas Ohol ou Oholial. O Kohanul alega liderar o último grupo que conhece a verdadeira identidade do Criador. No Brasil, esta é a tese pregada pelo vulgo Usulial. Na verdade, o senhor Carlos Roberto de Abreu Moreira, com o seu movimento dessa organização, Yahushua, no Rio de Janeiro. E aqui o Wikipédia, porque eu estou lendo o Wikipédia para vocês, carece de fontes isso. Cada um desses movimentos, frequentemente chamado também de Yahveísmo, alega que é imprescindível dirigir-se a Deus pela forma específica do nome divino no Velho Testamento. E aí eles vão trazer isso. Eu quero dar referência a vocês aqui, a bibliografia, Melton J. Gordon, 1992, Enciclopédia Handbook of Cults of America, em inglês, Nova York Garland Publishing. Então vocês podem verificar essas fontes, tá? Não sou eu que estou defamando ninguém, nem depreciando ninguém, mas trazendo para vocês uma fonte histórica de que esse tipo de movimento que defende que o nome do Messias está tudo errado, o hebraico está errado, a palavra Elohim é pagana, a palavra Adonai vem de Adonis, esse tipo de coisa, gente, joga fora que está tudo ruim, porque eu posso garantir para vocês, os rabinos do mundo inteiro, que vieram de nações diferentes, desde a diáspora, desde a dispersão, mantiveram o mesmo hebraico, mantiveram as mesmas interpretações bíblicas. E isso é um milagre divino. Como que alguém chega agora no ano 90, no ano 70 e vem trazer e dizer que está todo mundo errado, gente? Então eu peço a vocês, né, a coerência, e principalmente aqueles que andam atrás disso, sai disso, se firma com coisas sérias, busca a seriedade do judaísmo, do hebraico, esse negócio que o hebraico está errado, que está todo mundo errado, que Israel está errado, e só esse grupinho é que tem a verdade. Joga isso fora. Isso não serve, isso não é verdadeiro. Então, no nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui a escrita, para que vocês vejam como é a escrita siríaca, o aramaico siríaco, que é aquele aramaico que era falado ali na época de Yeshua e até na época de Paulo, ali na Síria, e que muitos documentos do chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, foram escritos em aramaico siríaco.
é certo que muita gente vai falar, né, dos escritos gregos, que são os mais tradicionais, mas existem muitos escritos do Novo Testamento que foram em aramaico siríaco. E isso é uma fonte excelente, muito utilizada também pelas igrejas ortodoxas orientais. Então, isso para você ver o tipo de escrita aramaica siríaca, tá? Então, agora vamos continuar. Temos a forma do hebraico. Isso aqui é um pergaminho do Besorat Yohanan, do Evangelho de João, para vocês verem a escrita hebraica feita à mão, né? Aonde era ali a língua da terra de Israel, com o aramaico e o hebraico, e aonde aí o Evangelho de João escrito em hebraico, tá? Um pergaminho aí para vocês verem. Então, qual é a conclusão que nós vamos chegar de tudo isso que nós falamos aqui? Qual é o verdadeiro nome do Messias? O verdadeiro nome se pronuncia Yeshua. 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 Se você não consegue pronunciar esse sonzinho, você fala Yeshua. A pronúncia aramaica, Yeshua, tá certo? E as outras derivações para os outros idiomas foram, sim, traduções, adequações, adaptações à condição linguística de cada povo. E isso aí não tem problema nenhum, desde que as pessoas estavam querendo tentar pronunciar o nome que na língua hebraica elas não conseguiam. Agora, é claro que nós entendemos que nesses últimos dias se faz necessário, vamos voltar à fonte. Se você sabe o nome real, vamos falar Yeshua. Você sabe qual é agora o verdadeiro nome. E é essa a conclusão que nós vamos chegando aqui, trazendo para você. O nome do Messias real é Yeshua, como de sua derivação hebraica e aramaica de seu tempo, Yeshua, tá certo? Queridos, aqui nós vamos chegando ao final do nosso vídeo. Então eu espero que eu tenha esclarecido bastante para vocês, tá? Muita gente que às vezes pensa que está profanando o nome de Deus porque está falando em português ou inglês, esqueça disso, tira isso da cabeça. Não tem ninguém profanando nada, Jesus não quer dizer Deus cavalo, nada disso, porco, nada disso. Tira essas conspirações loucas da cabeça. Isso é falta de conhecimento de cultura e linguística. Tá? Hoje não se traduz mais nome, existe uma convenção internacional que mantém o nome na sua originalidade. Mas mesmo em relação à cultura e à pronúncia dos povos, isso não é regra, porque depende de cada povo pronunciar cada palavra dentro da sua condição linguística. Tá? E, claro, o nome de Yeshua original do Messias é Yeshua, né? E aí nós falamos Yeshua HaMashiach, ou seja, Yeshua, o Messias. Essa é a expressão correta, essa é a expressão original, mas trazendo para vocês, né, qual é o verdadeiro nome do Messias, e lembrando que estamos em uma época de Teshuvá, vamos voltar à raiz, vamos voltar ao original das Escrituras, e que o Eterno assim abençoe a todos. Eu espero que tenha acrescentado muito a todos vocês, cada uma das informações que trouxemos aqui. Nos vemos, né, num próximo vídeo. Não esqueça de dar um like, de se inscrever, né, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. É muito importante que a gente possa alcançar as outras pessoas com conteúdo de qualidade e verdadeiro, tá? E fazemos isso com toda a sinceridade do nosso coração. Que o Eterno abençoe a todos. Vamos terminando por aqui. Que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.